Olá, graça e paz. Nosso devocional hoje vai ser no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 18, que diz assim: E dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. Ele cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninhavam as aves do céu. E disse outra vez: Aqui compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, que uma mulher, tomando-o, o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então, Jesus gostava muito de ensinar através de parábolas, né? Às vezes a gente vai querer ensinar alguma coisa para as crianças, se você fazer uma analogia ali, com o entendimento dela, ela aprende melhor, né? Às vezes e Jesus fazia isso, ele usava com a gente, com os adultos, essa maneira de ensinar através de historinhas, né? Vamos pôr entre aspas. Então Jesus ensinava através disso, e aqui ele estava falando do grão de mostarda e do fermento. O que o Senhor estava falando através do grão de mostarda e do fermento? Porque muitas vezes a nossa fé, a palavra fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a potência dessa fé que é pequenininha, ela pode se tornar em algo tão grande. Então era isso que o Senhor estava falando. O reino de Deus é assim. É uma sementinha que, quando você olha para ela, é um grãozinho pequenininho. É uma coisa assim minúscula. Você olha e fala assim, nossa, tão pequenininho. Talvez quando a gente olha aquilo, a gente não dê nenhum valor para aquilo, né? A gente olha e fala, se você vai olhar só pela semente e não sabe o que aquela semente vai virar, talvez você fala, isso aí vai ser uma plantinha rasteirinha, uma coisa pequenininha. Mas o pequenininho nas mãos do Senhor, ele vira algo que a gente nem pode dimensionar. A gente pode ver o impossível acontecer através de uma coisa que aos nossos olhos, aos olhos humanos, é pequeno. Por quê? Porque Deus, ele não precisa de nada, mas através do minúsculo que você emprega, a fé, ele pode fazer o extraordinário. Da mesma forma o fermento, né? Às vezes a gente vai fazer um bolo, se você não põe o fermento no bolo, eu já esqueci de pôr fermento no bolo, ele não cresce, ele sola, né? Ele não chega no objetivo final, que era crescer, ficar fofo e ficar bom e ficar do jeito que deveria ser. E o fermento é a mesma coisa. Você põe no fermento para um tabuleiro, uma forma de bolo, você coloca geralmente uma colherzinha de fermento. Mas aquela colher de fermento dentro você vendo aquele tanto de ingrediente que você coloca, né? Às vezes você coloca ali 300 gramas de farinha, você põe uma colher no meio de 300 gramas de farinha, parece pequeno, parece pouco. Mas aquilo tem o poder de transformar toda aquela massa. E o reino do Senhor é a mesma coisa. Se você, às vezes a gente se sente pequeno, se você empregar a fé, o que a gente precisa é de algo pequeno. E a palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir a palavra do Senhor, que o próprio Espírito Santo de Deus é quem coloca em nós o desejo de buscar o Senhor e ter fé. Quanto mais eu leio a palavra do Senhor, mais eu conheço o Senhor e mais eu acredito, mais eu tenho certeza, mesmo eu não tendo visto o cenário que aconteceu à Bíblia, porque a Bíblia foi escrita há anos atrás, né? Não sei datar quantos anos atrás, questão de 1000 anos atrás, eu não sei. Jesus, às vezes até quase 2000 anos atrás, né? Porque os evangelhos, por exemplo, o Novo Testamento, por exemplo, alguns livros foram escritos depois 60 depois de Cristo, 80 depois de Cristo, 30, ou seja, então já se vai ali 2000 anos e tanto. Mas é algo que você lê hoje, no dia de hoje, e você encontra a resposta para a sua vida hoje. Tem uma frase que fala que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ou seja, ela tem tudo que a gente precisa. Ela é eficaz, ela é poderosa. Por quê? Ela é um livro poderoso?
Não, porque ela é a palavra do Senhor. Mas para isso a gente tem que buscar, ler, reler e pedir ao Espírito Santo entendimento, porque a palavra sem o Espírito Santo de Deus, a gente não compreende. Mas quando a gente pede discernimento, Senhor, me dá discernimento, porque eu quero que a palavra do Senhor fermente no meu coração, que ela cresça. Eu quero que a palavra do Senhor seja como o grão de mostarda, que ele era pequenininho, mas ele lançado na horta, ele vira uma árvore, ele vira um arbusto enorme e que através desse arbusto pássaros encontrem repouso. Então, quando a gente entrega de verdade nosso coração ao Senhor e deposita a fé nele, aquela fé que antes era algo pequeno pode se potencializar, pode se tornar em algo que a gente nem acreditava. Quantas vezes a gente vive situações que a gente fala assim, isso não é nada. Mas através do esse não é nada, quando você olha lá na frente, você fala, nossa, começou assim, pequenininho, mas hoje olha o tamanho que é. E isso na vida quase tudo é assim. Quando a gente começa, a gente geralmente começa pequeno. A gente nasce quando a gente tá na barriga da mãe da gente, a gente é um cisquinho, né? É invisível a olho nu. Só que aquilo vai se multiplicando as células e vai crescendo e vai gerando, vai virando um bebê e vai crescendo e vai crescendo. E aí chega uma altura que já não cabe na barriga da mãe mais e chega a hora do nascimento, depois de toda aquela formação com algo que era o quê? Muito pequeno, que não dava para ver aos olhos humanos. Então muitas vezes a gente despreza o que é pequeno, a gente despreza o que a gente acha que não, a gente não tem às vezes a visão de saber que aquilo é pequeno nas nossas mãos. Mas quando a gente pega a nossa fé, que é pequenininha, entrega nas mãos do Senhor, pode se tornar algo enorme. O Senhor, Ele nos dá o privilégio de podermos partilhar a palavra do Senhor com outras pessoas. E talvez a gente, por pensar assim, nossa, mas a minha fé é pequena, às vezes eu não consigo, às vezes eu quero acreditar, eu quero ver e eu tenho a fé pequena, mas às vezes o que o Senhor precisa aqui é só você mostre só essa fé pequena que você tem, para que Ele potencialize tudo, para que Ele possa dar o valor devido a essa fé, e essa fé cresça e gere frutos e frutos louváveis, frutos que vai ser útil para o reino de Deus. E que essa palavra fique no seu coração, que você peça ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, usa a minha fé para que ela frutifique. Que a minha fé não sirva só para mim, mas que a minha fé gere frutos, que a minha fé ela seja como o grão de mostarda que foi lançada na horta. Você ter um grão e não lançar, você ter uma semente, não lançar ela na horta, se você não fizer nada com aquela semente, ela não vai virar nada. Ela vai continuar sendo apenas um grão. Ela vai ser apenas uma semente. Mas se você pega aquela semente e você joga ela na horta, se você joga ela na terra, você planta essa semente, você planta a sua fé, ela vai gerar frutos. Vidas virão através da sua fé. Então, você é fruto de alguém que teve fé, talvez do tamanho de uma semente, e plantou, e falou, e regou, e orou, e buscou, e o Senhor deu o crescimento e fez essa fé brotar, fez essa fé virar, dar frutos, que você é fruto da fé de alguém. Mas se você ouviu a palavra do Senhor, foi porque alguém pregou para você, foi que a palavra do Senhor chegou para você através de alguém. Lógico, tem exceções, né? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que tiveram um encontro com o próprio Jesus, muitos deles muçulmanos, às vezes Jesus aparece para eles para que eles possam crer. Mas a maioria de nós foi pregado, Deus usou alguém como instrumento, Deus usou a fé de alguém para que fosse o fruto da fé de alguém, você fosse o fruto o resultado do fruto da fé de alguém, né? E eu me embolei agora para falar, mas que o Senhor venha abençoar você, você venha plantar a sua fé, que você venha deixar a sua fé fermentar e que você entregue mesmo o seu coração ao Senhor, que Ele fale com você através dessa palavra. Deus abençoe e até o próximo devocional.